sejam todos muito bemvindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje falando sobre direito, especificamente direito tributário, empresarial, com ele, que tem experiência nesse ramo há quase 30 anos. Tenho o prazer de receber hoje o Dr. Rodrigo Gago. Seja muito bem-vindo, doutor. O prazer é meu desse convite do podcast da Câmara, uma iniciativa muito importante para a cidade de São Bernardo do Campo como um todo, que pode ter maiores informações através de uma plataforma importante. Sem dúvida. Doutor, vamos começar antes de falar da sua ligação com a cidade, né? Vamos falar um pouco da sua atuação, como começa no direito, né? Hoje o senhor atua tanto no direito civil quanto no empresarial, tributário. E como começa? Há quantos anos, né? O senhor vem de família? Como veio esse contato com o direito? Então, esse contato, ele vem de família, né? Porque meu avô já tinha um vínculo, de alguma forma, com o direito, porque atuou como fiscal de rendas aqui no estado de São Paulo. Depois, meu tio fez carreira na magistratura. E acho que até por influência dele, toda a nossa geração de filhos, de primos, enveredou-se para o direito. Hoje são vários advogados, temos juízes, então há um envolvimento grande com o direito e eu não fui diferente. Eu segui essa profissão por espelho, né, dos nossos familiares. O senhor fez um nome forte, né, na região, principalmente no Grande ABC. O senhor é professor hoje, né, também da Faculdade de Direito de São Bernardo, agora coordena a pós-graduação em Direito Tributário, que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque é um curso novo, inclusive na Faculdade de Direito, coordenado pelo professor Rodrigo Gago. Como começa? O senhor foi diretor também na Faculdade de Direito, é uma das mais importantes e renomadas, não só da nossa região, é claro, mas de todo o país. E aí tudo isso faz com que o senhor se consolide muito, né? Consolide seu nome muito nesse meio. Como que é essa vertente do direito, doutor? Então, eu, desde que me formei, eu sempre tive muito gosto, né, pela docência. Era algo assim que me satisfazia, que me encantava, era poder lecionar. E em 2003, veja que já faz 2 décadas, né, mais um pouquinho, eu tive a oportunidade de prestar um concurso público no município de São Bernardo, que é o concurso da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu tinha acabado de fazer o mestrado na PUC em São Paulo, vi um edital aberto, essa oportunidade, me inscrevi e tive a sorte de ser aprovado nesse concurso público. E aí, desde 2004, eu leciono na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Comecei numa cadeira de prática tributária. Naquele momento, o início do professor na faculdade normalmente eram nas disciplinas de prática. Eu comecei nessa disciplina. Depois, migrei para a disciplina de Direito Civil, dentro de uma reestruturação da instituição. E dentro da instituição eu ocupei várias possibilidades, vários cargos, né? Eu fui coordenador do departamento de prática, depois vim a ser coordenador do departamento de direito privado e tive a honra, a satisfação de, em 2017, assumir a direção da Faculdade de Direito de São Bernardo. Tive um primeiro mandato até 2021, esse mandato foi renovado. Eu fiquei até fevereiro de 2025 na direção, algo que me orgulha, que me marcou profundamente, porque a Direito São Bernardo, eu digo, ela foi o grande início da minha trajetória profissional, não só na docência, mas também abriu muita porta na advocacia, né? E desde fevereiro eu deixei a direção da faculdade, e aí eu tive a oportunidade de me inscrever para concorrer a uma vaga no Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo,
no TIT, né? E tive a satisfação de, em dezembro do ano passado, ter sido nomeado pelo governador Tarcísio de Freitas, e agora eu componho esse tribunal, que não me afasta do dia a dia da advocacia, não são atividades incompatíveis, e nem tampouco das salas de aula. E aí, diante do fato de eu ter, então, me inserido nesse tribunal, nada mais justo do que eu devolver também para a faculdade essa vivência, esse aprendizado, e hoje a gente tem a oportunidade de coordenar um curso de especialização em Direito Tributário na companhia de um outro professor Rubens Kindelman. Então, nosso curso está com inscrições abertas, ele vai acontecer, né, a partir de março desse ano, num momento interessantíssimo para o direito tributário, na medida em que nós tivemos recentemente a aprovação de uma reforma estrutural, substancial, importantíssima. Doutor, nunca se falou tanto, acredito, né, no país sobre reforma tributária. Geralmente esse era um tema muito espinhoso, onde, claro, com exceção de pessoas realmente afins a essa área, o público em geral sempre achou um assunto um pouco espinhoso, realmente, de se falar. Mas acontece que hoje, com a aprovação da reforma tributária, é de interesse geral, porque afeta o bolso de todos os brasileiros e vai afetar de uma forma ou de outra. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais como isso tem sido tratado, né, nas mais variadas formas, como o senhor mesmo disse, tanto na faculdade quanto no curso. O senhor está dentro desse tribunal, né, de tributos, quer dizer, ninguém melhor do que o senhor que está por todas as vertentes acompanhando essa área. Então, o Brasil, ele sempre flertou com uma reforma tributária, porque sempre se entendeu, e com justa razão, que a nossa legislação era extremamente complexa, que para o empresário observar e cumprir todos os tributos, todas as suas obrigações acessórias, livros, contabilidade, que isso era difícil e isso era custoso. E sempre se buscou uma simplificação nesse sistema. Vale lembrar que toda a estrutura do direito tributário ela vem lá da Constituição de 88. Então, vamos pensar que faz 50 anos, pelo menos, quase 50 anos, que se discute a necessidade dessa melhoria, dessa otimização, dessa simplificação. Os ambientes políticos muitas vezes não foram favoráveis. Nós vivemos aí nas últimas décadas uma alternância de poder, alguma ruptura com impeachment, e era difícil os presidentes consolidarem uma base, né, e tirarem dali do Congresso uma certa uniformidade. Esse projeto aprovado é um projeto bastante antigo, não é um projeto dessa década, né? É um projeto que vem sendo discutido antes, né? Há vários governos, vamos dizer assim. E agora foi aprovado. E a ideia é que ele simplifique toda essa dinâmica. O tributo que vai ser proposto é o IVA dual. O IVA dual ele abarca 5 tributos que nós tínhamos: PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI, né? Então há uma ideia de otimização, de simplificação. Várias questões que eram discutidas no judiciário, que eram judicializadas, que geravam controvérsias, o projeto busca sanar. Agora, é uma mudança de rota em movimento, uma mudança de peças de um carro em movimento, né? Os tributos eles não podem deixar de ser arrecadados
para que se traga uma nova roupagem. Então, há necessidade de uma transição. Só que nessa transição eu tenho que abastecer, continuar suprindo o Estado para as necessidades, para as políticas públicas. Então, nós começamos esse ano de 2026 praticamente com testes, né, com alíquotas pequeninas, para que os sistemas possam ser integrados. A gente continua recolhendo ICMS, recolhendo ISS, isso não mudou, mas já há um primeiro momento da reforma, que vai se estender até 2033. Essa é a projeção dentro daquilo que foi aprovado. E veja que tem impacto até 2078. Então, ó quão distante a plena eficácia dessa reforma ela acontece. Muita coisa nova. Primeiro, um tributo novo, que é o IVA dual. Depois nós temos várias questões de mudança, de implicação de um novo tributo, que é o imposto seletivo, a questão do cashback, a questão de se olhar para determinados itens como de extrema necessidade e buscar em relação a eles minorar a carga tributária. Mas assim, algumas questões difíceis, né, de serem enfrentadas. Por exemplo, ninguém sabe, ou pouca gente sabe, porque ainda não se realizou, se a carga tributária ela aumenta ou não aumenta. E em qual quantidade ela aumenta, né? Como ficará a questão dos municípios e dos estados, que hoje são titulares? O estado arrecada o ICM com toda a sua estrutura, o município arrecada o ISS com toda a estrutura e vão, de alguma forma, perder um pouco essa autonomia. Então, há doutrinadores, há professores que discutem que isso, de alguma forma, afronta o federalismo, que é um princípio caro. Quer dizer, na medida em que o município e o estado tenham que, de alguma forma, estar sujeitos a um comitê gestor, eles perdem um pouco essa autonomia que é própria do federalismo. Há boas ideias, esse projeto ele não tem um partidarismo, é um projeto técnico, mas que o andamento dele é que vai revelar o quão eficiente ele foi, se ele atingiu os objetivos do seu desenho ou se esses objetivos precisamos de ajustes para que eles sejam atendidos, né? Agora, o interessante é que o senhor conhece muito bem o outro lado do balcão, né? Atuando também com o direito empresarial, o senhor conhece que essa reforma tributária acaba indo, né, muito de encontro aí ao interesse e aos interesses dos empresários. Como o senhor abriu aqui o nosso bate-papo falando Sim. também, isso tem gerado uma expectativa também nessa área, nesse meio? Eu digo assim, talvez nesse momento mais em apreensão do que expectativa, porque é algo novo. Visivelmente, os empresários estão num momento ainda delicado financeiramente, mesmo nesse pós-pandemia, a nossa Selic é alta, né? Taxa de juros alta, isso implica em menor consumo. De alguma forma, o empresariado hoje ele não está vivendo um período tão próspero, né? Então há um receio de aumento da carga tributária e o quão isso vai impactar o empresariado. Claro que isso tudo foi muito discutido, o empresariado, através das suas federações, ao invés das suas confederações, se fez presente. Como eu disse, esse projeto ele não é político partidário, é um projeto de certa maneira bastante técnico, feito por estudiosos, mas sempre há o receio porque não tem a exatidão de haver ou não um incremento na carga tributária.
muitas questões são resolvidas, muitas discussões acabam, muitas ideias são muito boas, mas para o empresário o que vai ser fundamental vai ser a última linha. Quer dizer, eu estou pagando mais imposto ou pago menos imposto? Porque eu já tenho minha margem muito apertada hoje no mundo tão competitivo. A gente vive tempos aí também, né, doutor, onde essa educação financeira está cada vez mais presente, é uma mudança de cultura também, né, dentro do brasileiro, e que bom, está tendo esse movimento, inclusive dos próprios governos, para colocar esses ensinos cada vez mais cedo nas escolas, né, e isso tudo a gente vê um movimento, né, de convergência, inclusive com essa própria reforma tributária, de convergir todos esses impostos em um único, até para tentar melhorar ou simplificar o entendimento da população em geral por conta disso. Mas na questão do direito especificamente, né, dos processos, do que isso gera de problema, esse fato de ter um único, né, imposto, o senhor acha que facilita, gera menos embates, menos problemas ou mais, ou muito pelo contrário? Então, olha, o mote da reforma, uma das justificativas da reforma, que são várias, simplificação, melhor aderência do princípio da não cumulatividade, quer dizer, não pagar imposto em cima de imposto, ter uma questão de olhar para as camadas mais vulneráveis, para que essa carga tributária ela seja diferenciada entre o rico e o pobre, não se pagar o mesmo imposto, tendo mais capacidade ou menos capacidade. E, veja, uma das questões é exatamente essa de litigiosidade. Quer dizer, há uma demanda, há muita ação em curso discutindo tributos, né? E há uma ideia de simplificação com esse novo sistema. Eu não consigo antever que haverá essa menor litigiosidade, porque para isso eu acredito que nós precisamos de um pouco mais de estatística. Então, assim, há milhões e milhões de processos em curso discutindo o tributo. Mas que ações são essas? São as execuções fiscais movidas pelos entes, cobrando impostos não pagos, está dentro desse pacote, ou são apenas ações do contribuinte discutindo, que quer me parecer não seja isso. Eu não estou dizendo que não pode diminuir a litigiosidade, mas eu não consigo dizer quão irá diminuir. E se irá, porque se nós estamos num tributo novo, mesmo que ele tenha essa ideia de ser um IVA dual e abarcar outros 5, o quanto de controvérsia no dia a dia desses tributos não pode gerar. É tudo muito novo. Então, nós temos assim uma história feita com base na Constituição de 88, e nós temos uma história a viver com base nessa reforma. Tudo indica, pela forma que está se processando, que haverá uma simplificação, mas ela só será efetivada na medida em que... Porque, veja, durante muito tempo, nós ainda conviveremos com todos os impostos do passado e mais estes do presente e do futuro, né? Que aí vem a dúvida, né, doutor, sobre a pergunta que o senhor fez lá atrás, de se vai simplificar, ou seja, se vai ficar mais barato ou encarecer. E muito provavelmente durante um tempo encarecer. Claro. Porque é o que o senhor diz, né? A gente continua com os mesmos que nós já pagamos hoje, mais esse novo imposto, até que esses outros possam ser absorvidos. Isso. Mas... E é natural que aconteça, porque eu não consigo virar a chave do ISS. Veja, milhares e milhares de municípios. Eu virar uma chave para o IBS e isso está resolvido em todas as municipalidades do Brasil. Eu também não consigo virar essa chave do ICMS de uma forma tão rápida.
para o CBS. E veja também, eu não tenho como abrir mão por um período dessa carga tributária. Os estados, os municípios estão vivendo também de forma muito apertada, né? Podemos discutir gasto público, podemos discutir se está certo ou não um determinado investimento, se ele é mal feito, se ele é bem feito, se falta ou se sobra, mas o fato é que o estado, o município e a União não podem se dar o luxo de dizer, não, vamos esperar, vamos estruturar para depois começar a receber. Não. Por isso, essas alíquotas teste que estão iniciando esse ano com alíquotas baixas, mas que já vão trazendo todo o arcabouço, percebendo a problemática, todo o sistema, toda a forma com que o empresário também possa se adaptar a isso, para lá na frente ele poder acompanhar essa virada de chave, né? Doutor, com relação ao curso, né, que o senhor está coordenando, esse curso de especialização na Faculdade de Direito de São Bernardo, qual a expectativa para ele também, né, pela busca dessa nova disciplina? Tem aumentado muito o interesse? A procura tem aumentado significativamente nesse último mês, né, porque a reforma ela veio, é uma realidade, o curso a gente tem propagado bastante ele, as pessoas têm entendido, o próprio advogado, contador, administrador, economista, tem entendido que é um momento dele se aperfeiçoar. Eu estou muito otimista, junto com o professor Rubens, desse nosso curso, porque, primeiro, a gente percebe o momento do direito tributário. Segundo, nós estamos hoje inseridos e nos relacionamos com profissionais extremamente experientes, né? E com muita expertise nesses temas. Vejam, lá no tribunal mesmo, eu recém-ingresso no tribunal, mas já convidei todos os meus pares para estar no curso, que são pessoas que alguns vivem o tribunal há 20 anos, e conhecem o ICMS e participaram das discussões da reforma. Na própria prefeitura, como eu estou conselheiro do Conselho de Tributos e Multas, também os advogados, os auditores que lá estão, também serão convidados a estar conosco. Juízes, desembargadores, conselheiros do CARF. Então, será um curso extremamente rico. E o que nós pedimos? Que ele seja prático, que aquele que venha fazer o curso conosco, o aluno que vier fazer o curso conosco, que ele saia de lá levando para o escritório de advocacia, contabilidade, para a empresa, conhecimento que ele possa utilizar imediatamente. Então, esse viés a gente vai dar para o curso. E a aceitação tem sido muito legal, eu estou nessa coordenação há um pouco mais de um mês e meio, e eu vejo já uma procura mais acentuada pelo momento, né? E porque nós estamos destacando o corpo docente, o formato que o curso terá. Doutor, para a gente finalizar, quem quiser aderir, ainda dá tempo ao curso? Dá tempo, as inscrições estão abertas. Site da faculdade, www.direitosbc.br. Na página da faculdade tem acesso a todas as informações e é uma satisfação, vai ser uma alegria poder contar com colegas que venham estudar conosco o direito tributário nesse momento tão ímpar dele, né? Que é o momento mais importante do direito tributário pós-Constituição de 88. E que vai se procurar muito, né, doutor, por especialistas nessa área? Sim, claro, porque eu lido muito com contadores. E os contadores têm dito, nós muitas vezes hoje não temos as respostas que os nossos clientes querem. Então eles estão buscando também se especializar, né? Os próprios advogados que atuam
também precisam se revisitar, já devem, mas precisam intensificar o estudo do direito tributário para poder acompanhar esse novo momento. No Brasil, a gente tem projeto de lei de reforma para tudo. Então as pessoas ficam um pouco descrentes que haverá aprovação. Você veja assim, nós temos um Código Civil que foi aprovado em 2002. Salvo o melhor de juízo, desde 2002 já há projetos de reforma. O próprio Código Tributário hoje já se estuda em academias, em instituições, em entidades, a reforma daquilo que hoje eu estou dizendo para vocês que é novo. Porque alguma coisa que passou no Congresso Sim. se antevê não tão positivo, então já tem gente estudando uma reforma, dessa reforma que começou esse ano e que vai até 2033. Então as pessoas, até com justa razão, deixam para estudar quando efetivamente a reforma acontece. E o momento é que a reforma aconteceu, a tributária é uma realidade. Muito bem, doutor Rodrigo Gago, no Câmara Podcast São Bernardo de hoje. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço esse espaço para falar da faculdade, da querida Faculdade de São Bernardo, do nosso curso e falar um pouquinho da nossa vida. Foi um prazer, doutor. Até a próxima. Prazer o meu, sempre à disposição. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui e até o próximo episódio.